Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela rádio Boa Nova FM 96,3 da Praia Grande e pela nossa TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Você que é nosso telespectador ou ouvinte, no caso da rádio, deve ter reparado que a gente tem colocado bastante reprise no ar. O Urbanidades está num processo de transformação. Ele está se tornando um projeto de extensão da Universidade Católica de Santos. E, em virtude disso, muitos dos programas que estão sendo reprisados nos dão tempo para estruturar essa nova fase do programa. Então, eu peço um pouco de paciência de vocês que querem ver sempre programas inéditos, como o de hoje. E, enquanto isso, peço que vocês vão ao site que eu acabei de mencionar e vejam lá uma série de programas, 5 anos de programa, algo em torno de 130 programas diferentes com temas diversos que compõem o que é o programa Urbanidades até o dia de hoje. Dia de hoje em que eu tenho comigo o Luiz Carlos dos Santos Júnior. E quem seria este, vou chamar de jovem para levantar sua bola, esse jovem que está aqui comigo, né? O Luiz Carlos é um fotógrafo que tem uma história para contar para a gente, por quê? Bom, o fato de ele fazer fotografia já é uma coisa interessante. A gente tem um programa no passado aí que vocês podem procurar, do Marcos Piffer. Deve estar na tela o número do episódio, eu não lembro de cabeça, desculpe pessoal da rádio, que mostrava a aptidão e o jeito de fazer fotografia daquele fotógrafo. Este aqui tem outra pegada. Ele resolve que não vai fotografar o Brasil e nem vai ficar fotografando edifícios. Até acho que você faz isso em algum momento também, né? Já fiz. Mas já fez também, né? Bom, então, chega de papo. Ô Luiz, por que você é um fotógrafo diferente? Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que, na verdade, não é questão de ser diferente ou não. Eu gosto de natureza. Meu foco é natureza e vida selvagem, que eu já venho fotografando há bastante tempo. Eu, na verdade, comecei a fotografia em 88, eu morava em Londres e conheci 2 fotógrafos de moda. Na época eu tinha comprado minha primeira máquina, completamente diferente do que é hoje. E eles Você lembra qual era? Eu lembro, era uma Zenit 12XP, uma máquina russa, lente fixa de 44 milímetros, e eles fotografavam. Na época eles faziam muito arquitetura e um deles era fotógrafo da Burda, uma revista de moda alemã. E eu comecei a andar com eles, então eu aprendi fotografia na rua. Fiz muita fotografia de tudo, né? Londres. Mas logo, na minha primeira viagem, eu fui para a Escócia e aí comecei a fotografar montanha e aí aquela coisa foi pegando e aí... Porque Londres em si já é muito cenográfica, né? Londres é muito... Ela, além das referências óbvias de filmes, TV e coisa e tal, ela em si é muito bonita, né? E tem um verde muito grande. Agora, quando você fala Escócia, acabou, né? E aí eu comecei a fotografar, comecei para a Escócia, fui várias vezes, e aí ficou fotografia de natureza. Logo depois eu viajei para Israel, onde eu passei 7 meses fotografando de ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste. Fotografei tudo quanto é buraco, montanha que você imaginar, eu cliquei em Israel. Deixa eu te... Este programa, diferente dos demais, que a gente tem aqui uma série de perguntas para ir me guiando, e a produção produz, tal, eu estou contando um pouco da minha curiosidade, que eu acho que funciona às vezes. Então, eu tenho uma referência, quando você fala Escócia com relação a Londres, eu acho até que quem está em casa deve ter essa referência também de um lugar cheio de montanhas e verde, ou de uma beleza ímpar per se, né? Mas Israel, a referência que eu tenho é de um lugar mais árido, né? Pedras e... Mas com bastante praias, né? Israel tem muitas praias, tem muitas montanhas. Gamla é maravilhoso, montanhas... Vida animal. Vida animal, não, pouca coisa. Tá. Mas Natureza mesmo. Sim. A vida animal, ela veio com a África, né? Na verdade, a África, que todo mundo pergunta, já era um sonho desde moleque, né? Eu tenho vontade, assim, tenho um anseio por África já de muito tempo. E isso veio acontecer em 2010. Muito tempo depois? Muito tempo depois. Eu já tinha um projeto, eu vinha montando um projeto.
até por conta da questão financeira, né, que não dava para... Eu ia falar disso, a gente tem um tempo ainda, né? Porque assim, quem está em casa fala, o cara vai fotografar em Londres, depois ele vai para a Escócia, o cara vai para Israel. Meu amigo, não é para todo mundo. Mas assim, você não começou em 88 como fotógrafo. Não. Na verdade, a fotografia era, e eu digo até que é um hobby, né? Porque eu não vivo da fotografia. Minha fotografia, hoje eu tenho, ela me traz algum resultado, mas ela não é, ela é um hobby ainda. Eu tenho ela como um hobby. Na verdade, não é a minha profissão. Tá. E aí você, de Israel, consegue migrar ou fazer sua primeira incursão no que a gente chama de continente subsaariano. Subsaariano. Para quem não sabe o que é subsaariano, é tudo que está abaixo da linha do Saara. Do Saara, isso. Isso veio em 2010. Em 2010 eu já tinha estudado a África toda. Como eu falo, assim, eu tenho a minha paixão pela África desde moleque. E, inclusive, vontade de fugir para a África. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já estudava um plano de como escapar para a África. E aí, em 2010, o sonho, vamos dizer, foi realizado. Na África, para onde você foi primeiro? África do Sul, primeiro, né? Primeiro lugar, África do Sul, mas já tive na África do Sul, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Quênia, Tanzânia, Namíbia, Moçambique. E na Argélia, que aí a África você deu Norte. Você pegou como se fosse um álbum de figurinha e foi completando. E fui completando. Ainda nesse bloco, você é capaz de me dizer se existem diferenças claras entre esses diversos territórios? Sim. África do Sul, eu acredito que sim, não todo. Mas quando você fala Tanzânia, Botsuana, Zimbábue... Não, existe. Existe. E de diversas formas, né? A África do Sul dá para você comparar com, vamos dizer, Johannesburgo, a parte do sul, com a Europa, né? Uma Riviera Francesa, a parte das praias. Mas a África mesmo, né? Quando você passa de Botsuana, agora recentemente eu tive em Moçambique, aí é outra África. Aí eu costumo falar que é África de verdade. Aí você vê a diferença, a realidade da África. Sem falar naquela realidade que talvez seja apregoada de uma forma pejorativa, negativa, né? O que tem de diferente que a caracteriza como tal? Assim, a beleza dela, é isso? A beleza, a forma como das pessoas, né? Dos africanos de cada país completamente diferente dos que são do sul. Eu acredito que, por um lado, mais seguro, dependendo do país, mais turbulento, muito mais simples. Eu não diria nem a questão da pobreza, mas de simplicidade mesmo. Assim, você vê o ser humano vivendo com tão pouco e acostumado com, vamos dizer, com pouco que a gente não tem aqui. Eu tenho a impressão que essa percepção, esse rótulo bobo de falar, não, é uma pobreza, é guerra, é doença e tal, também existe isso lá, mas a simplicidade talvez seja o caminho que eles encontram, né? E talvez esse contato com a natureza seja mais bem resolvido para alguns desses povos, né? Uhum. Daqui a um minuto a gente volta para falar um pouco mais do projeto dele, né? Eu vou deixar o blog dele aqui, porque eu acho que é uma referência legal, que é o www.wild, é o site, não é um blog, né? Ou é um blog? É um blog dentro do site. Ok. www.wildlifephotography, photography com PH e PH no final também, y.com.br. Daqui a um minuto a gente volta.